Oi gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Nos vídeos anteriores eu falei sobre o amor e falei um pouquinho também sobre karma, sobre reencarnação e o propósito da vida. Que na minha visão, o propósito da vida é você concluir etapas em cada encarnação, você entender o que ficou pendente, né, os karmas que você já trouxe na sua bagagem, olhar para isso e buscar pela evolução espiritual. Posso dizer que ela é o começo da jornada. Quando você começa a buscar pela sua evolução espiritual, você começa a descobrir que você é muito mais do que você pensava, muito mais do que você sabia sobre você. A evolução espiritual é como uma porta. É uma porta que você abre para um novo caminho na sua vida. Mas que ao mesmo tempo você vai ter que continuar caminhando pelo caminho material. Você vai ter que continuar vivendo a sua vida aqui normalmente. Só que você também tem que, em paralelo a isso, olhar para as questões espirituais. Olhar para a sua bagagem, para o que você trouxe para essa vida, para o que você tem que fazer nessa vida, em relação à sua evolução espiritual. Até que você consiga ver as duas coisas como uma só, é um pouco difícil, porque no começo a mente não está preparada para ver que tudo é uma coisa só. Sabe que a vida material e a vida espiritual, elas não são coisas separadas. Elas podem até estar em lugares diferentes, digamos assim, em dimensões diferentes, e a forma como a gente se conecta a elas é diferente. Só que elas estão totalmente conectadas. Nós, seres humanos, somos um exemplo disso. Nós somos matéria e nós somos espírito. Eu não posso dizer aí que você, um ser humano, é apenas humano. Não, você é um espírito que está temporariamente em um corpo humano. Um corpo de carne, um corpo material, um corpo físico. Só que sem o espírito, esse corpo ele é o que? Ele não é nada. Mas essa evolução espiritual, por mais que ela esteja disponível para todo mundo, não é todo mundo que está pronto para ela. Não é todo mundo que vai buscar por ela, não é todo mundo que vai conseguir entender. Porque a pessoa ela tem que chegar num certo nível de consciência para ela começar a entender, para ela começar a buscar, para ela começar a querer saber sobre essa evolução espiritual. É um chamado que vem da alma dela. A alma dela decide, sabe? Nessa vida eu quero aprender sobre isso, eu quero buscar sobre isso, eu quero me conectar a isso. Então, para alguns leva um pouco mais de tempo, porque eles ainda estão muito presos, né, dentro de padrões, de crenças e do próprio karma, e estão tão presos que eles não conseguem pensar em nada diferente, eles não conseguem sair disso. Se tornou uma prisão para eles, eles não conseguem ver nada diferente. Mas o que é a tal evolução espiritual? Chega de rodeios. Então, por um tempinho, deixe de lado toda a questão humana que você tem. Todas as questões humanas. Todos os problemas, todos os desejos, sonhos, questões relacionadas ao seu corpo. Vamos focar, por um momento, no espírito que existe aí dentro de você. Esse espírito, ele já traz uma bagagem para essa vida quando você nasceu, coisas que você não se lembra, que é de outras existências, mas ele traz essa bagagem. E tem muita coisa nesse espírito que, digamos que é desnecessário. São coisas que te fazem mal, são coisas que te prejudicam a sua vida. E como são coisas que te prejudicam, que te ferem, isso também afeta a vida das outras pessoas. E isso também afeta esse mundo. Porque a impressão que temos é que estamos todos separados, mas nós estamos todos conectados. O que você acredita aí, o que você vibra aí, o que você sente, o que você pensa, está afetando. A sua vibração está afetando esse mundo. E, consequentemente, afeta todas as outras pessoas. Mas esse vídeo não é sobre vibração, então a gente pode falar sobre isso em um outro vídeo. A sua jornada de evolução espiritual, ela começa quando você entende que você tem muita coisa dentro de você
E que enquanto você não resolver essas coisas dentro de você, você não vai conseguir mudar a sua vida. Então, quando você já foi para terapia, quando você já arrumou um emprego, quando você já comprou suas coisas, quando você já saiu do modo sobrevivência, sabe, já tem as coisas básicas da vida, ou até mais, talvez você foi uma pessoa que conseguiu prosperar e conseguiu ter as coisas, conseguiu talvez até uma fama, um prestígio. Mas independente disso, independente de como está a sua vida lá fora, lá no mundo material, você começa a perceber que tem muitas coisas dentro de você e que são coisas que te fazem mal e que são coisas que você gostaria de tirar de você. Só vou abrir um parênteses aqui bem rápido para falar que a gente tem que separar o que é espiritual do que é psicológico. Então tem muitas pessoas que misturam tudo, confundem tudo e buscam uma cura no espiritual, sendo que elas precisam passar por um processo terapêutico, elas precisam buscar um psicólogo, um terapeuta para olhar para as questões emocionais e psicológicas. Não é apenas você buscar no espiritual, você tem que fazer a sua parte também no psicológico. E uma das coisas que o espírito humano carrega é o sofrimento. E um dos motivos do sofrimento humano é a autocondenação. É você se odiar. É você ter ressentimentos contra você. É você carregar culpa por você ter fracassado em algo, por você ter errado, por você não ter conseguido vencer, por você se sentir um Zé Ninguém. Sabe, quando você não conseguiu superar as expectativas que você tinha em relação a você, a sua vida, ou por erro seu você fracassou, destruiu um relacionamento ou um emprego. Seja o que for, sejam quais forem as suas expectativas que foram frustradas, se você carregar dentro de você a culpa, essa culpa ela vai te corroer. E não espere, não fique achando que o tempo vai te libertar da culpa, porque o tempo ele não cura a culpa. Na verdade, a tendência é essa culpa aumentar. Então, se você guarda ressentimentos dentro de você contra você, e pode ser que ressentimentos que você nem tenha consciência, ressentimentos que já vieram com você, que você trouxe de outras existências suas. E isso vem como karma. Então, se você fez algo errado no passado, em outra existência, se você fez coisas, se você não conseguiu resolver a situação, se você não conseguiu se liberar esses sentimentos, você traz na sua bagagem, no seu espírito. Você traz todo esse sofrimento. E nessa vida você vai ter mais uma nova oportunidade, digamos assim. Então você vai sentir dentro de você que você tem muita culpa, que você tem muito ressentimento, muita mágoa contra você. Agora, eu não tô falando sobre outra pessoa, porque se você tiver em relação a outra pessoa, você também precisa olhar. Só que esse vídeo é para você focar em você. Vamos focar na gente. No que você sente sobre você, o que você pensa sobre você. Mas isso não significa que você também se odeia, ou que você se odeia 100% do tempo, que você se odeia tudo, odeia tudo em você. Não significa isso. Não acredito que exista alguém que se odeia 100%, sabe? Sempre vai ter alguma coisa que você gosta em você. Sempre vai ter alguma coisa que você admira, que você faz e faz bem feito, que as pessoas te elogiam. Sempre vai ter alguma coisa boa. Todo mundo tem algo bom. Todo mundo tem qualidades. E nesse vídeo nem tô falando também sobre defeitos. Tô falando sobre sofrimento, sobre ressentimento, sobre culpa. A culpa, ela é tão autodestrutiva que você nem consegue, dependendo do nível de culpa que você sente, que a pessoa sente, ela nem consegue torcer por ela. Ela nem consegue acreditar que as coisas vão dar certo para ela. Então é aquela pessoa que está sempre esperando o pior. É aquela pessoa que está sempre dizendo para todo mundo: ah, para mim não vai dar certo mesmo. Nada dá certo para mim, nem adianta eu querer, nem adianta eu fazer alguma coisa, nem adianta eu ter fé, nem adianta esse negócio de ter fé, de confiar no universo, de confiar em Deus. Nem adianta nada disso, porque para mim nada dá certo, nada acontece. É aquela pessoa que já está no pessimismo.
ela já está num pessimismo ali enraizado dentro dela, porque ela está acostumada a ser azarada. E ela fala que o azar faz parte dela. Até poderíamos dizer que são crenças limitantes, que essa pessoa talvez teve uma infância muito difícil, não recebeu amor apropriadamente, saber aquele amor incondicional, não se sentiu merecedora, os pais dela não fizeram ela se sentir digna e merecedora, e por isso ela carrega crenças limitantes. Poderíamos resumir nisso. Só que a verdade é que tudo que nós passamos nessa vida, todas as situações que acontecem com a gente, as pessoas, tem uma lição. E eu sei que todo mundo fala isso, mas eu quero falar isso com um pouco mais... vamos refletir com um pouco mais de profundidade sobre isso. Quando as coisas não dão certo para você, e você fica na frustração, essa frustração ela não te ajuda a refletir sobre as situações. E ela não te leva para uma mudança também. Como você está numa frustração e junto com uma culpa, você não consegue pensar. Você não consegue tentar entender o porquê que isso acontece com você. Por que com você? Será que de todas as pessoas, o universo, Deus, olhou para você e falou: é essa daí que eu vou ocupar? É essa daí que eu vou punir? Então, digamos que você é essa pessoa com um monte de ressentimento e culpa contra você, a pessoa que se sente o lixo, que acha que fracassou em tudo. Se você é essa pessoa que carrega esse monte de sentimentos e você ainda, a sua vida é um azar atrás do outro, coisas dando errado, e você fica nesse discurso de que você é azarada mesmo, é azarado mesmo, e que não tem jeito. Se você ficar nisso, tudo que você vai sentir é raiva e frustração. Raiva e frustração de você, da vida, de estar vivo, desse mundo e até mesmo de Deus. Por que que ele não te ajuda? Por que que ele não te dá as coisas que você quer? Por que ele não te dá mais sorte? Por que ele não te ajuda a se curar, a se limpar de tudo que tem de errado em você? Mas nada disso vai te ajudar. Nada disso vai fazer mudar tudo que existe em você. Eu te falo isso porque eu já passei por isso. Eu já me senti dessa forma. E te falar que isso é um vitimismo, que esse lugar é de uma pessoa vitimista, que fica reclamando, que fica frustrada, que fica chuta o balde porque acha que nada vai dar certo, que é uma postura vitimista, eu te falar isso, pode te deixar ainda mais frustrado e com mais raiva e pode ser que o que você queira é desligar o vídeo e me mandar para aquele lugar. Eu não gostei quando me disseram que era uma postura vitimista. Eu não gostei de saber que isso é vitimismo. Porque eu estava sofrendo. Porque as coisas estavam dando errado. Não era uma reclamação infundada. Não era uma coisa que eu tirei da minha cabeça, inventei, estava exagerando, fazendo drama. Porque quando você fala de vitimismo, o que vem na nossa cabeça é que é uma pessoa que faz drama, uma pessoa que exagera, uma pessoa que quer que todo mundo faça as vontades dela, uma pessoa até mesmo muito mimada. Mas quando você é aquela pessoa que camela, aquela pessoa que trabalha, que estuda e que se mata de se esforçar, sabe? Uma pessoa esforçada, uma pessoa dedicada, comprometida, responsável, honesta, com um monte de virtudes, uma pessoa que realmente se empenha, mas que está em sofrimento, e você falar para uma pessoa assim, que ela é vitimista por conta dos sentimentos que ela sente, de frustração, isso não ajuda alguém. Isso é muito raso, isso é um julgamento que mais condena do que ajuda, sabe? Do que vai trazer algum tipo de consciência para as pessoas. Por isso que eu não gostei de escutar. Porque não resolveu nada. Além de parecer um xingamento, que a pessoa estava me ofendendo, ainda não me ajudou a sair daquele lugar que eu estava. Não melhorou nada a minha vida, saber disso. E eu continuei vitimista, e continuei reclamando, e continuei frustrada, e continuei com raiva de todo mundo.
Então, quando eu falo que as pessoas, as situações são lições para você, o que eu quero dizer é que existe uma virada de chave, uma oportunidade, é como se existisse uma saída para essa situação que você vive em cada pessoa, em cada situação que aparece na sua vida. Existe ali uma luz, existe ali uma portinha de saída. É um padrão que você tem que quebrar sempre que surge algo que é muito desafiador para você, que é muito difícil para você. Existe ali uma saída também. Porque aqui a minha visão é sobre reencarnação. Então, se você entende que você já trouxe uma bagagem com um monte de karmas, de coisas que você não resolveu em outras vidas, que você não deu conta de resolver por N motivos, e tá tudo certo, tá? Não vamos remexer no passado. Você já tá sentindo culpa, não precisa sentir mais culpa ainda em relação ao seu passado. Mas você tem que assumir a responsabilidade por isso que veio na sua vida. Então, situações que você não conseguiu resolver, elas voltam. Pessoas que você não conseguiu resolver as questões com elas, elas voltam. Talvez não as mesmas pessoas, mas pessoas com questões e gatilhos que vai te trazer de novo velhos assuntos pendentes. E os sentimentos que você não liberou, como eu já tinha falado, que você sentiu lá em outras vidas, sentimentos ruins de condenação, de autocondenação, esses sentimentos você também carrega. E essa vida, esse momento, essa oportunidade que você está tendo é para liberar isso. Se você não conseguiu antes, você está aqui. E agora você pode. E agora você consegue. Não tem como fugir do karma, gente. O karma, ele é um destino que a gente tem.